Esse é meu amigo Cauã, ele tá natural, mano. Hoje, no fisiculturismo, temos grandes atletas com ótima densidade muscular, simetria muscular e massa muscular. Mas, se você comparar com anos atrás, nos anos de 1970, 80, 90 e início dos anos 2000, temos uma grande mudança nos físicos dos atletas. Mas qual seria esse motivo dessa drástica mudança nos físicos? Seria a mudança do treino, da dieta, das paradinhas, ou a essência foi se perdendo ao longo dos anos? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Minha avó dizia, menino, você vai ver. O principal motivo da diferença dos físicos de antigamente para os físicos atuais é o que as pessoas mais conhecem, que é o uso de anabolizantes. Antigamente, o uso de anabolizante era muito mais alto para chegar àquela performance perfeita em cima do palco. Os anabolizantes têm a função de aumentar o ganho de massa muscular, a recuperação dos músculos e a performance do atleta nos treinos. E, além dos anabolizantes, foram o uso de diuréticos, mas os problemas de saúde não foram ocasionados especificamente pelos anabolizantes, mas foram pelo uso excessivo de diuréticos e insulina. E com a junção de diuréticos e insulina, faz com que você tenha aquela pele que parece um papel, parece um tecido. Reduz bastante a quantidade de água no seu corpo, fazendo com que você consiga ver nitidamente cada fibra muscular no seu corpo. Diferente daquele físico que você vê que é mais retido, que parece que está inchado o músculo. Aquilo é a retenção de líquido. Você tem um percentual alto de água naquele músculo. E durante sua preparação para a competição, você já vai estar muito debilitado por falta de carboidrato e de água. E os diuréticos e insulina vão aumentar esse processo. E com o uso além do normal dos diuréticos, pode trazer vários malefícios para a sua saúde. Já que você está com menos percentual de água no seu corpo, você já vai estar muito debilitado, que pode ocasionar em um desmaio, e com isso faz com que você possa ter também a falência dos rins. E muitos atletas queriam receber o título de Mr. Olímpia a todo custo, mesmo sabendo que o uso excessivo dessas substâncias podem trazer graves problemas para a saúde, problemas cardiovasculares e a hipertrofia do coração, que com a hipertrofia do coração, que também é um músculo, faz com que ele trabalhe mais do que ele consegue, fazendo com que ele possa ter uma falência. Por isso que deu uma grave reduzida no uso de anabolizantes, diuréticos e insulina. Por isso que não vemos mais aqueles físicos realmente como se estivessem vivos. Quando você sabe que está na hora de tomar os venenos. Quando você olha no espelho e chora. Quando você chora, está na hora de entrar com recurso ergogênico, porque já chegou num nível depressivo. E os treinos? Os treinos de antes eram melhores do que os treinos da atualidade? Comparando os treinos de hoje, acabam superando os treinos de antigamente, pois os treinos atuais têm mais consciência corporal e ativação muscular, diferente de antigamente, que tinha um estilo de treino puxar e empurrar, não tinha uma ativação 100% do músculo, e tinham também vários exercícios que os atletas faziam que não eram as melhores opções de exercício, porque não tinha uma ótima ativação, prejudicando a hipertrofia dos músculos. E antigamente não tinha tanto conhecimento científico, tinham apenas acesso a pesos livres na maioria das vezes. Mas isso não tira o mérito dos atletas que conseguiram uma alta performance nos seus físicos. E um exemplo disso são os treinadores Johann Schatz e Fabrício Pacholok, que não deixam os pesos livres de lado, mas têm uma preferência
em priorizar as máquinas e polias para treinar seus atletas. Com o treinamento dos atletas com as máquinas e polias, traz mais confiança em aumentar carga em cada treino, porque ambos os treinadores, Pacholok e Johan, quando eram atletas, se lesionaram fazendo alguns exercícios livres, que isso fez com que eles se aposentassem por causa dessas lesões, que é algo que eles evitam ao máximo que aconteça com seus atletas, que com uma lesão pode acabar com a carreira de um atleta. Lembrando que eu estou falando sobre atletas de fisiculturismo. Não vai você querer fazer os mesmos exercícios e treinos desses atletas. Lembrando que antes deles serem atletas, eles aprenderam e se aperfeiçoaram nos exercícios principais, que são os exercícios livres. Ele não agacha, Я не делаю становую тягу. ele não faz supino, barra. Quando ele era mais novo, ele até fez. Раньше я занимался пауэрлифтингом Ele até treinou quando era mais novo o powerlifting. на штанге. Mas para treinar o fisiculturismo, você já não precisa de barra. Antigamente o pessoal não tinha tantos recursos de aparelhos. Но сейчас очень большой выбор, и штанга не нужна. Mas agora você tem tanta variedade de aparelhos que a barra já não precisa mais. Atualmente, nas academias, temos muita disponibilidade para usar máquinas. Mas quando tiver aquele dia que a máquina estiver em manutenção, ou tiver 4 pessoas para revezar uma máquina ou uma polia, você vai esperar ou deixar de fazer, ou você vai desenrolar fazendo um exercício livre. Os pesos livres estão lá por algum motivo. Da mesma forma que criaram físicos incríveis antes, não vai ser muito diferente hoje. Por isso que é muito positivo você juntar no seu treino exercícios livres com máquinas. E o que fez mudar bastante nos físicos atuais foi a chegada de novas categorias dentro do fisiculturismo, como a categoria 212, que foi criada em 2008 para atletas com o peso máximo de 212 libras, que convertendo para quilos dá 96 quilos. E outra categoria que chegou em 2011, que foi a Men's Physique, que é uma categoria para atletas que não querem ter aquele físico dos Big Monsters que deu início na era do Dorian Yates, com aquele físico acima do normal, com mais definição, mais massa muscular. E a Men's Physique é uma categoria para aqueles que querem um shape com estilo mais de praia. E em 2016 chegou a categoria Classic Physique, que é a mais famosa hoje em dia e está mais famosa que a própria categoria principal, que é a Bodybuilder, que ficou famosa depois do Chris Bumstead ganhar 6 vezes e ficar bem famoso pelo seu físico, sua mentalidade, seus treinos e aquela rivalidade com o Ramondino. E essa categoria foi criada para relembrar os físicos de antigamente, especificamente dos anos de 80, 70, aqueles físicos menores comparado aos Big Monsters. Os físicos não eram tão absurdamente grandes, mas era algo mais esteticamente bonito, vamos dizer assim. E chegamos na genética, algo que todo mundo fala hoje em dia, muitas pessoas pegando a desculpa da genética, acabar com todo o esforço. Mesma coisa com os anabolizantes, pegam a ideia de genética e juntar com anabolizantes, vira um Ronnie Coleman da vida, um Kevin Levrone, mas descartam todo o trabalho que eles fizeram de dieta, de mentalidade e de treino, deixar de ir para a balada para ficar dentro de uma academia treinando, deixar de comprar relógio, boné, celular, só para você comer arroz, batata, frango e tilápia. Mas, sim, a genética influencia muito dentro do esporte. Na década de 80, 90 e início dos anos 2000, onde a maioria das pessoas que estavam em cima do palco eram pessoas com ótimas genéticas e que descobriram isso ao decorrer do tempo. Tinha um ganho de massa muscular muito rápido e com isso migrou para o fisiculturismo. Hoje em dia não mudou nada desde antigamente. Há pessoas que têm ótima genética, mas não conhecem o fisiculturismo e não se esforçam naquilo porque não tem o mínimo do reconhecimento do que é o fisiculturismo.
Aquela pessoa que você vê que nunca treinou, mas tem muita massa muscular, pouca gordura. Se ela começar a treinar, ela pode virar um Mr. Olímpia da vida. E migrando da genética para as oportunidades e reconhecimento é algo que está interligado nessas três coisas: as oportunidades e o reconhecimento. Hoje em dia, o fisiculturismo está muito mais reconhecido do que antigamente. Hoje em dia você vê meninos de 15 anos ainda na escola querendo estar em cima do palco no Mr. Olímpia. E algo que é muito bom, os pais apoiando os filhos. Algo que antigamente era totalmente o oposto. Era dado como um esporte de vagabundo que você só passa o dia todo comendo batata com frango e treinando feito um idiota. Todo mundo sabe quem é Ramondino, Chris Bumstead, sabe o que é um whey, creatina pré-treino. É um esporte que está muito famoso hoje em dia. Você vê meninos de 17, 18, 19, 20 anos com um grande reconhecimento, treinando de graça, deixou de ir para a escola e tá seguindo a vida de um atleta, sendo patrocinado por várias marcas e muitas vezes com ótima genética ou não, apenas com trabalho duro. Hoje em dia, isso está se quebrando. Há pessoas que estão tendo ótima genética, mas perdendo para pessoas que não têm uma boa genética, mas dão um trabalho duro naquilo que elas gostam, estão fazendo o dia todo. Da mesma forma que você vê um pedreiro que nunca treinou na vida, comendo apenas farofa com feijão verde, tendo um físico com muita massa muscular, definição e pouco percentual de gordura. Você pegar aquele pedreiro e moldar ele, colocar ele para seguir um meio, ele vai se tornar uma estrela. Você dizer que alguém como Ramondino nunca vai existir mais, alguém igual o Phil Heath, Lee Haney, pessoas assim não vão existir mais porque são genéticas únicas, é um erro que essa pessoa está cometendo ao dizer isso. Porque tem muitas pessoas que não têm oportunidade, que estão em condições ruins e não têm um reconhecimento, mas têm ótimos físicos ou nem precisam ter ótimos físicos ou uma boa genética. Apenas ter a mentalidade de um campeão nos dias ruins ou nos dias bons. Na verdade, não tem dia ruim ou dia bom, porque dia é dia. Então, fazer por fazer na força do ódio. E como diz aquele poeta, fácil para quem tem ódio. Vai. 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 Só